Olá a todos! Hoje nós estamos aqui para conversar sobre dois posters bem importantes que nós apresentamos no 41º San Antonio Breast Cancer Symposium. Eu, Daniela Rosa, e o Pedro Lid, que nós somos oncologistas de Porto Alegre e nós somos membros do Grupo Brasileiro de Estudos de Câncer de Mama e do Grupo Latino-Americano de Oncologia, o GBCAM e o LACOG, respectivamente. A gente veio contar para vocês uma experiência muito bacana que a gente está tendo com um estudo muito importante que é o Amazona 3. Esse é um estudo epidemiológico prospectivo brasileiro, onde foram incluídas pacientes em vários centros no Brasil, em torno de 25 centros, e quase 3.000 pacientes avaliadas. Quando as pacientes tinham diagnóstico de câncer de mama, elas eram autorizadas a entrar no estudo mediante assinatura de termo de consentimento. O que tem de importante nesse estudo? É a primeira coorte prospectiva brasileira de pacientes com câncer de mama. Então, a gente tem uma oportunidade única de entender o câncer de mama no Brasil. Nós apresentamos, então, dois trabalhos relacionados a esse projeto. O primeiro foi um trabalho mais geral, mostrando as características da nossa população, já baseado em dados antigos do Amazona 1 e do Amazona 2, que eram estudos retrospectivos, já se viu uma diferença bem importante de estadiamento, por exemplo, em pacientes do SUS e pacientes do Sistema Suplementar de Saúde, que têm convênios e fazem tratamentos privados. E isso não foi diferente no Amazona 3, que é prospectivo. A gente também subdividiu esse estudo numa coorte de pacientes mais jovens, com menos de 40 anos, que o Pedro vai explicar para vocês agora por que a gente fez isso e o que a gente encontrou. Bom dia a todos e obrigado pelo convite por estar aqui. Então, nós dentro dessa coorte de quase 3.000 mulheres, nós quisemos dar um olhar às mulheres jovens, né, com 40 anos ou menos, e ter uma ideia um pouco das características dessas pacientes. Né? Então, o que nós vimos, né, Daniel? As mulheres jovens, elas são mulheres que têm mais escolarização, né? Elas são mais mulheres que têm relacionamento fixo, né? Trabalham, né? Mais do que mulheres mais idosas, obviamente, questões de idade, então são mulheres produtivas. E apesar disso, o que a gente percebeu é que essas mulheres, infelizmente, acabam tendo tumores mais avançados ao diagnóstico, quando comparados com mulheres de mais idade. Os tumores tendem a ter mais estágio clínico 2 ou 3 em comparação ao estágio clínico 1, que se vê mais em mulheres com mais de 40 anos. Né? O que mais nós vimos é que esses tumores tendem a ter graus mais altos, grau 2 ou 3, mais do que grau 1, tendem a ter tumores de tamanho maior e dentro da distribuição dos subtipos de câncer de mama, a gente viu uma prevalência bem menor de luminal A, em torno de 30% de tumores luminal A versus 50% das mulheres com mais idade. E nós vimos mais tumores luminais B, HER2, seja hormônio positivo ou hormônio negativo, e triplo negativos. Né? Triplo negativos algo em torno de 20%. E HER2 no total algo em torno de 25, 30%. Na nossa amostra geral, considerando todas as pacientes, a gente teve 25% de HER2 positivo, né, considerando com receptor hormonal ou não, e 15% de triplo negativos. Então a gente já vê uma diferença, né, da nossa população geral para a população mais jovem, com mais tumores agressivos, como costuma ser a realidade na literatura. E eu acho que uma coisa importante da gente comentar, Pedro, é que mais uma vez a gente vê, assim como a gente já tinha mostrado nos Amazonas retrospectivos, né, nos estudos anteriores, que existe uma diferença de estágio das pacientes do SUS e do sistema privado. A gente diagnostica tumores mais avançados em pacientes do sistema público. E isso é muito alarmante, porque mostra que a gente tem em torno de 18% de estágio 1 no SUS. Isso é muito pouco. A maioria é estágio 2 e 3. Então, isso mostra também um retardo no diagnóstico, uma diminuição de rastreamento, provavelmente, apesar de existir a mamografia disponível no SUS, talvez as pacientes não estejam indo até
o sistema para ser rastreadas, para serem rastreadas, né? E isso é muito importante da gente chamar a atenção. E tu vês, Daniela, que assim, quando a gente olha os dados do Amazonas 1, 2, que são dados de 10 a 15 anos atrás, para esses dados que são bem recentes, as pacientes foram recrutadas de 2015 até... Foi de julho de 2016 a julho de 2018, são bem recentes. Não mudou, não mudou. Essa realidade. Inclusive os números são quase os mesmos, né, de estágio. E a gente tem 6% de pacientes com doença metastática no SUS e 3% na saúde suplementar. Então isso mostra a importância desse estudo não só para a gente conhecer a epidemiologia do câncer de mama, e lógico, a possibilidade de vários subestudos a partir dessas pacientes que a gente tem já em acompanhamento, teremos dados de sobrevida provavelmente nos próximos anos, ainda é muito precoce, e também a necessidade da gente, além de fazer estudos biológicos e entender bem a nossa população, chamar a atenção desse problema de saúde pública, né? Para a gente ver se a gente consegue mudar alguma coisa com o estudo. O Amazonas é um estudo que foi um grande esforço para ser feito, né? Tivemos que juntar um grupo de pessoas que se dedicaram a isso, né, tomaram seu tempo, mas acho que a gente está agora começando a colher os frutos com certeza. dessa iniciativa, né? E eu acho que nós vamos ter informações muito importantes sobre a epidemiologia do câncer de mama e a evolução do câncer de mama nas nossas pacientes, na nossa realidade, né, onde a gente vê dentro do Amazonas praticamente 2/3 das pacientes são pacientes SUS, um pouco mais, né, 1/3, um pouco menos é paciente privada. A gente vai ter uma ampla representação da população de mulheres com câncer de mama e vamos saber não só os dados de incidência que hoje nós temos com os dados oficiais do INCA, mas vamos começar a entender um pouco como é que é a realidade do tratamento, da evolução isso aí, os dados reais, né? Isso de o que acontece de verdade, né? Só retrospectivo. Então a gente queria aproveitar essa oportunidade para divulgar esse estudo, é o Amazonas 3. Vocês vão ouvir falar dele, já foi mandado para publicação, então em breve a gente vai ter os resultados oficiais. E também tem várias maneiras de encontrar o estudo, se entrar no site do LACOG, que é o Grupo Latino-Americano de Oncologia. Vocês também conseguem ter acesso e conversando com as pessoas envolvidas, porque tem pesquisador no Brasil inteiro, então é muita gente envolvida no estudo. Então, obrigada. Obrigado.